a sirene da ambulância cortou a noite de Lisboa como uma faca. No banco de trás, João segurava a mão de Miguel, o irmão trigêmeo, enquanto o sangue escorria do lábio partido. Fica comigo, por favor, sussurrou João, a voz tremendo mais do que queria admitir. Tinham apenas 24 anos, nascidos no mesmo minuto, no mesmo hospital de Coimbra, mas naquela noite pareciam separados por abismos. Pedro, o terceiro irmão, ia ao volante, os nós dos dedos brancos no volante, os olhos fixos na estrada molhada pela chuva de novembro. Nenhum dos três falava. O silêncio era mais pesado que o barulho das sirenes. Tudo começara horas antes, num bar escondido nas ruelas do Barro Alto. Miguel dançava com Rafael, o homem que conhecera há apenas 3 semanas e que já ocupava todos os seus pensamentos. João observava de longe, o copo de gin intocado na mão, sentindo algo que não conseguia nomear, ciúme, medo, raiva, talvez tudo ao mesmo tempo. Quando um grupo de homens começou a insultá-los, chamando-os de nomes que João conhecia desde a adolescência, ele não aguentou. Avançou, socou o primeiro que abriu a boca, e o caos instalou-se. Agora, na urgência do Hospital de São José, os três esperavam sentados em cadeiras de plástico frio. Miguel tinha o rosto inchado, Pedro um corte na testa, João os punhos ensanguentados. Uma enfermeira chamou o nome de Miguel. Ele levantou-se devagar, olhou para João por um segundo longo demais, e seguiu-a corredor adentro. Pedro virou-se para o irmão. Por que fizeste aquilo, João? Podias ter-te matado. João baixou a cabeça. Não suportava vê-lo ser humilhado. Ele já é grande. Sabe defender-se. Não sabes nada, murmurou João, tão baixo que Pedro quase não ouviu. Mas Pedro ouviu. E franziu o sobrolho. Conhecia aquele tom na voz do irmão desde crianças. Era o tom de quem guarda um segredo que corrói por dentro. Os trigêmeos Martins cresciam numa casa modesta em Alvalade. O pai, engenheiro naval, passava meses no mar, a mãe, professora de piano, enchia a casa de música e regras. Pedro era o mais alto, o mais desportista, o que trazia namoradas a casa e troféus de futebol. Miguel era o sensível, o que desenhava e escrevia poemas que ninguém lia. João ficava no meio, literalmente, nascido segundo, e era o que mediava discussões, o que protegia Miguel das provocações dos colegas, o que mentia à mãe quando Miguel chegava tarde. Desde adolescentes que João sentia algo diferente. Aos 15 anos, percebeu que olhava para os rapazes do ginásio de forma que Pedro nunca olhava. Teve medo. Teve vergonha. Escondeu. Namorou raparigas para disfarçar, beijou-as sem sentir nada, e à noite chorava em silêncio no quarto partilhado com os irmãos. Quando Miguel, aos 20 anos, assumiu à família que era gay, João sentiu alívio e inveja ao mesmo tempo. Alívio porque agora a atenção estava em Miguel. Inveja porque Miguel tinha coragem para ser quem era. João continuou calado. Rafael apareceu na vida de Miguel como um furacão. Arquiteto brasileiro, 30 anos, sorriso fácil e olhos que pareciam guardar o mar do rio. Conheceram-se numa exposição de arte em Belém. Miguel apaixonou-se em dias. Contava tudo aos irmãos, especialmente a João, com quem sempre partilhara segredos. João escutava, sorria, mas por dentro algo se quebrava. Naquela noite no Barro Alto, quando viu Rafael abraçar Miguel na pista de dança, João sentiu o chão sumir. Não era só proteção de irmão. Era mais. Era algo que nunca admitira nem a si próprio. No hospital, Miguel voltou com pontos no supercílio e um analgésico na mão. Sentou-se ao lado de João. Obrigado por me defenderes, disse baixinho. João encolheu os ombros. Somos família. Miguel olhou fixamente. Não foi só por isso, pois não? João sentiu o coração parar. Pedro, do outro lado, fingia ler uma revista velha. Não sei do que estás a falar, respondeu João, a voz rouca. Miguel aproximou-se mais. Eu vejo como olhas para ele. Para o Rafael. E vejo como olhas para mim quando achas que não reparo. João levantou-se de repente. Tenho de apanhar ar. Saiu para o pátio do hospital, a chuva fina molhando-lhe o cabelo. Encostou-se à parede, respirou fundo.
Como podia Miguel saber? Como podia alguém saber? Pedro apareceu minutos depois. Ele está preocupado contigo. Ele que se preocupe com o namorado dele. Pedro cruzou os braços. O que se passa contigo, João? Desde que o Rafael apareceu que estás estranho. Ciúmes do tempo que o Miguel passa com ele. João riu-se, um riso amargo. Se fosse só isso. Pedro esperou. Pela primeira vez em anos, João sentiu que podia falar. Eu também sou gay, Pedro. Sempre fui. Mas nunca disse. Tive medo que mudasses comigo. Que a mãe que o pai. Pedro ficou em silêncio. Depois aproximou-se e abraçou-o forte, sem palavras. João chorou nos ombros do irmão, o choro abafado pela camisola molhada. Quando voltaram para dentro, Miguel esperava-os, ansioso. Viu os olhos vermelhos de João, a expressão de Pedro. Percebeu tudo num instante. Abraçou João também, os três juntos no meio do corredor do hospital, como quando eram crianças e o mundo parecia menos cruel. Mas a noite ainda não acabara. Quando saíram, Rafael esperava à porta, preocupado, com o guarda-chuva na mão. Olhou para Miguel, depois para João, e algo na expressão dele mudou. Como se tivesse percebido que ninguém ainda dissera em voz alta. A chuva caía mais forte agora. E com ela vinham as primeiras rachas numa família que sempre parecera inquebrável. Os dias seguintes foram de uma calma tensa. Os trigêmeos voltaram para o apartamento partilhado no Príncipe Real, um terceiro andar antigo com vista para o mirador de São Pedro de Alcântara. Rafael aparecia quase todas as noites, trazendo jantar ou vinho, tentando integrar-se. Miguel brilhava na presença dele, Pedro aceitava com naturalidade. João sorria, mas cada sorriso era um esforço. João começou a evitar Rafael. Saía mais cedo para o trabalho na livraria do Chiado, voltava tarde, inventava desculpas. Miguel notava, mas não pressionava. Sabia que o irmão precisava de tempo. Uma tarde de dezembro, João recebeu uma mensagem inesperada de Rafael: podemos conversar. Só nós dois. Café à brasileira, às 17 horas. João quase apagou a mensagem. Mas respondeu, sim. Sentaram-se numa mesa do fundo, longe das turistas que tiravam fotos ao lado da estátua de Pessoa. Rafael foi direto. Eu gosto muito do Miguel. Mas vejo como tu olhas para ele. E vejo como ele te olha a ti. João gelou. O que queres dizer? Que talvez o Miguel sinta algo mais forte por ti do que por mim. E que tu sentes o mesmo. João abanou a cabeça. Ele é meu irmão. Trigêmeo. É impossível. Impossível não é a palavra. Proibido, talvez. Mas os sentimentos não pedem licença. João levantou-se. Não voltes a dizer isso. Nunca mais. Saiu do café quase a correr, o coração aos saltos. Como podia Rafael sugerir algo tão monstruoso? E pior, como podia uma parte minúscula dele próprio ter pensado nisso nos momentos mais escuros? Nessa noite, Miguel chegou a casa tarde. Encontrou João na cozinha, a fazer chá como se fosse a coisa mais importante do mundo. Rafael disse-me que falaram. João não respondeu. Ele acha que Miguel não conseguiu terminar. João virou-se, os olhos cheios de lágrimas. E tu? Achas o quê? Miguel aproximou-se devagar. Eu amo-te mais do que qualquer pessoa no mundo. Sempre amei. Mas não sei se é amor de irmão ou mais. Às vezes confundo. Desde adolescentes que sinto algo diferente contigo. Mas tenho tanto medo de estragar tudo. João recuou até bater na bancada. Não podemos. É errado. A sociedade, a família, tudo. Mas os sentimentos não são errados, disse Miguel baixinho. Só são complicados. Ficaram em silêncio, o chá a ferver esquecido. Depois Miguel estendeu a mão. João não pegou nela. Saiu da cozinha, trancou-se no quarto. No dia seguinte, Rafael terminou com Miguel. Por mensagem. Disse que precisava de espaço,
que as coisas estavam a correr demasiado depressa. Miguel ficou devastado. Chorou nos braços de Pedro, depois nos de João, que o abraçou sem dizer nada. Semanas passaram. O Natal aproximava-se. A mãe ligava todos os dias, perguntando por que os filhos pareciam tão distantes ao telefone. Uma noite, Pedro chamou os dois para a sala. Temos de falar. Os três. Sentaram-se no sofá velho. Pedro respirou fundo. Eu sei o que se passa entre vocês. Não sou cego. E sei que estão a sofrer os dois. Mas esconder não resolve. Ou enfrentam isso, ou vão destruir-se. Miguel olhou para João. Eu não quero perder-te. João engoliu em seco. Nem eu. Mas não sei como lidar com isto. Pedro continuou, talvez precisem de distância. Um tempo separados. O Miguel pode ir passar umas semanas ao Porto, ficar com a tia Lúcia. O João fica aqui. Os dois protestaram ao mesmo tempo. Mas no fundo sabiam que Pedro tinha razão. Miguel fez a mala nessa mesma noite. Antes de sair, abraçou João longamente na porta. Vou sentir a tua falta todos os dias. João apertou-o forte. Eu também. Mas talvez seja o melhor. Quando a porta se fechou, João sentiu o apartamento vazio como nunca. Pedro pôs-lhe a mão no ombro. Vai ficar tudo bem. São trigêmeos. O sangue neves de formas que ninguém entende. Mas João não tinha a certeza. Naquela noite, sonhou com Miguel criança, os três a correr na praia da Figueira da Foz, livres e sem medos. O Porto acolheu Miguel com névoa e saudade. A tia Lúcia, irmã da mãe, era uma viúva alegre que enchia a casa de bolos e histórias antigas. Miguel caminhava horas pelas ribeiras, pensava em Rafael, mas sobretudo em João. Escrevia mensagens que apagava. Ligava e desligava antes de tocar. A ausência do irmão doía fisicamente. Em Lisboa, João mergulhava no trabalho. Reorganizava prateleiras, atendia clientes, lia até tarde. Mas à noite o vazio voltava. Sonhava com Miguel todas as noites. Uma carta chegou inesperadamente. De Rafael. Pedia desculpa pelo fim abrupto, explicava que se afastara por sentir que estava no meio de algo maior do que ele. Terminava, cuida do Miguel. E cuida de ti. João dobrou a carta e guardou-a na gaveta. No ano novo, Pedro convenceu João a subir ao Porto. Não podem passar a passagem de ano separados. Chegaram de comboio ao cair da noite. A tia Lúcia recebeu-os com abraços e vinho do Porto. Miguel apareceu na sala, mais magro, os olhos brilhantes. Quando viu João, correu para ele e abraçou-o como se não houvesse amanhã. Passaram a noite os quatro à lareira, contando histórias, rindo de memórias de infância. À meia-noite, viram os fogos da janela, o Douro iluminado. Miguel e João trocaram um olhar longo, cheio de tudo o que não diziam. No dia seguinte, Pedro e a tia saíram para visitar primos, deixando os dois sozinhos. Caminharam pela marginal, o vento frio do Atlântico nos cabelos. Tenho pensado muito, começou Miguel. E percebi que o que sinto por ti é amor de irmão, profundo, único, mas não romântico. Confundi proteção com desejo porque eras tu que sempre me protegias. Mas não é isso que quero. João parou. Olhou o rio. Eu também pensei. E percebi o mesmo. O meu medo de te perder era tão grande que transformei em algo mais. Mas és o meu irmão. O meu espelho. Não quero mais do que isso. Miguel sorriu, aliviado. Abraçaram-se ali mesmo, com gaivotas a gritar por cima. E o Rafael? Perguntou João. Miguel encolheu os ombros. Talvez volte a aparecer. Talvez não. Mas agora sei o que quero de verdade. Regressaram a Lisboa no dia seguinte, os três de novo juntos, mais leves. A vida parecia retomar o rumo. Miguel começou a namorar Tomás, um professor de música que conhecera no Porto. João inscreveu-se num grupo de apoio LGBT e começou a abrir-se com amigos. Mas o destino gosta de brincar. Em março, Rafael reapareceu. Ligou a Miguel,
Pediu para se encontrarem. Explicou que voltara ao Brasil por problemas familiares, mas que nunca deixara de pensar nele. Miguel hesitou, mas aceitou tomar um café. João soube e sentiu uma pontada antiga. Mas desta vez falou com Pedro. Acho que ainda sinto algo por ele, confessou. Pedro ergueu uma sobrancelha. Por quem? Pelo Rafael. João assentiu, envergonhado. Então fala com Miguel. Antes que seja tarde. João marcou encontro com Miguel no Jardim do Príncipe Real, sob as árvores centenárias. Se o Rafael voltar, eu gosto dele. Há muito tempo. Antes mesmo de vocês se conhecerem. Miguel ficou em silêncio. Depois sorriu devagar. Eu sei. Sempre soube, no fundo. E se ele te fizer feliz, eu apoio. Somos trigêmeos. O amor de um é o amor de todos. Abraçaram-se novamente, desta vez sem peso. Rafael encontrou-se com os dois irmãos dias depois. Percebeu a mudança na dinâmica. Olhou para João de forma diferente. E João, pela primeira vez, sustentou o olhar. A primavera chegou a Lisboa com flores de jacarandá roxas cobrindo as ruas. João e Rafael começaram a encontrar-se mais vezes. Primeiro cafés, depois passeios pelo Tejo, depois jantares só os dois. Rafael era paciente. Sabia do passado complicado, da ligação única com Miguel. Nunca pressionou. João, aos poucos, abriu-se. Contou da infância escondida, do medo, da confusão. Rafael escutava, segurava-lhe a mão por cima da mesa. Miguel namorava Tomás com serenidade. Os quatro começaram a sair juntos, João e Rafael, Miguel e Tomás. Pedro, sempre solteiro, brincava que era o quinto elemento. Mas nem tudo era perfeito. O pai dos trigêmeos, Capitão António, anunciou que viria a Lisboa em junho, reformado finalmente. A mãe preparava a casa em Alvalade para a reunião familiar. Os irmãos sabiam que teriam de contar tudo. O pai era conservador, militar à antiga, crescido no Estado Novo. Aceitara a homossexualidade de Miguel com dificuldade, mas aceitara. Duas era outra conversa. A ansiedade crescia. João perdia o sono. Miguel tentava tranquilizá-lo. Ele ama-nos. Vai custar, mas vai aceitar. A noite antes da chegada do pai, João teve uma crise. Ligou a Rafael às 3 da manhã. Tenho medo que ele me rejeite. Rafael foi ter com ele. Sentaram-se na varanda, a cidade dormindo lá embaixo. Se ele te rejeitar, tens-nos a nós. Tens-me a mim. João olhou, amas-me. Rafael sorriu. Há meses que sim. Beijaram-se pela primeira vez ali, sob as estrelas de Lisboa, um beijo doce, cheio de promessas. No dia seguinte, o capitão António chegou. Abraços apertados, malas, histórias do mar. À noite, na sala da casa de Alvalade, os trigêmeos sentaram-se com os pais. Pedro começou: Pai, temos de vos contar algo importante. Contaram tudo. Miguel e Tomás. João e Rafael. O pai ouviu em silêncio, o rosto rígido. A mãe segurava-lhe a mão. Quando acabaram, o silêncio durou minutos inteiros. Finalmente o pai falou, voz grave: vocês são meus filhos. Sempre serão. Pode demorar a entender tudo, mas o sangue é mais forte que ideias. Levantou-se, abraçou cada um. Chorou. A mãe também. A família jantou juntos naquela noite, mais unida do que nunca. Mas o destino reserva sempre uma última curva. Em julho, Rafael recebeu uma proposta irrecusável no Brasil, dirigir um grande projeto em São Paulo. 2 anos, no mínimo. Contou a João numa noite no Castelo de São Jorge, com a cidade iluminada aos pés. Quero que venhas comigo. João sentiu o mundo parar. Deixar Lisboa, os irmãos, a livraria, tudo. Preciso de pensar. Falou com Miguel e Pedro no dia seguinte. É a tua vida, disse Miguel. Se o amas, vai. Pedro concordou.
Nós estaremos sempre aqui. Trigêmeos não se separam por quilómetros. João chorou nos braços deles. Aceitou. Partiu em setembro, com Rafael, para um novo começo. São Paulo era caos e cor. João encontrou trabalho numa livraria brasileira enorme, aprendeu o sotaque, fez amigos. Rafael era o companheiro perfeito, carinhoso, presente. Mas a saudade de Miguel e Pedro era uma dor constante. Videochamadas diárias, mensagens a toda a hora. No primeiro Natal longe, João voltou a Portugal por 2 semanas. O reencontro no aeroporto foi lágrimas e abraços intermináveis. Miguel e Tomás planeavam casar no verão seguinte. Pedro finalmente namorava uma jornalista espanhola. Passaram o Natal os 6 juntos na casa de Alvalade, com os pais. Risos, música, bacalhau. João sentiu-se em casa de novo. Mas ao voltar ao Brasil, algo mudou. Começou a sentir-se preso. O trabalho era bom, mas não apaixonante. Rafael trabalhava horas loucas. A distância dos irmãos pesava mais. Discutiram pela primeira vez. Rafael acusou de não se comprometer totalmente. João acusou de não entender a ligação com os irmãos. A crise durou semanas. Uma noite, João ligou a Miguel às lágrimas. Não sei se fiz a escolha certa. Miguel ouviu pacientemente. O amor às vezes pede sacrifícios. Mas não pede que deixes de ser quem és. João pensou muito. Falou com Rafael com o coração aberto. Preciso de Portugal. Dos meus irmãos. Não consigo viver tão longe. Rafael chorou. Eu compreendo. Mas o meu projeto ainda tem 1 ano. Decidiram separar-se em paz. Rafael ficou em São Paulo. João voltou a Lisboa em maio. O regresso foi agridoce. A livraria acolheu-o de braços abertos. Os irmãos receberam-no como se nunca tivesse partido. Mas João trazia uma cicatriz. Aprendera que o amor, por mais forte, nem sempre basta para colmatar diferenças profundas. Passou o verão a curar-se, caminhando sozinho pelas praias da Caparica, lendo, escrevendo cartas que nunca enviava a Rafael. Em agosto, conheceu Lucas. Um ilustrador português, 26 anos, que entrou na livraria à procura de um livro raro. Trocaram olhares. Conversaram horas. Lucas era calmo, divertido, compreendia a importância da família. Contou a João que também tinha uma irmã gêmea, e que nada no mundo os separaria. Começaram a namorar devagar. Passeios, cinemas, jantares com os trigêmeos. Miguel aprovou imediatamente. Pedro também. A vida parecia finalmente assentar. O casamento de Miguel e Tomás foi em setembro, numa quinta no Douro, com o rio como testemunha. João foi o padrinho, ao lado de Pedro. Lucas estava lá, de mão dada com João. A cerimónia foi simples e emotiva. Quando Miguel disse os votos, olhou para João por um segundo, um olhar cheio de gratidão por tudo o que tinham passado juntos. À noite, dançaram até tarde. João dançou com Lucas, com Miguel, com Pedro. Sentiu-se completo. Rafael enviou uma mensagem de felicitações do Brasil. João respondeu com carinho. Guardava boas memórias. No outono, João e Lucas mudaram-se para um apartamento pequeno no Bairro Alto. Pequeno, mas deles. Os trigêmeos continuavam a encontrar-se todas as semanas. Jantares, filmes, conversas até de madrugada. Uma noite de novembro, 5 anos depois daquela briga no Bairro Alto, sentaram-se os 3 na varanda do apartamento de João, com Lisboa iluminada lá embaixo. Quem diria que íamos chegar aqui, disse Pedro, erguendo o copo. Miguel sorriu. Passamos por tudo. Medo, confusão, distância. Mas estamos inteiros. João olhou para os irmãos, os olhos marejados. Os sanguinenos de formas que ninguém explica. E o amor, seja de que tipo for, vence sempre. Brindaram. A cidade brilhava, o Tejo corria calmo. E pela primeira vez em muito tempo, João sentiu paz profunda. Porque sabia que, acontecesse o que acontecesse, tinham os seus irmãos.
E isso bastava para enfrentar o mundo.